Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês nesta noite e para sempre, né? Amém. Quero convidá-los para a nossa reflexão nesta noite, que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Eu irei fazer a leitura dos versículos 18 a 22. Mateus, capítulo 21, versículos 18 a 22. É o texto que fala sobre a figueira sem fruto. A figueira sem fruto. Mesmo assentados e com reverência à palavra de Deus, acompanhem a leitura que eu farei nesse instante, nos preparando para a mensagem do Senhor. Nos diz a palavra de Deus que cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E aqui ele está falando de Jesus. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Uma ordem. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, credes ou crendo, recebereis. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e também a exposição agora na sequência. Contar uma historinha para vocês. Lá na minha casa, no nosso apartamento, na sacadinha, a gente gosta de cultivar algumas plantinhas. Capim-santo e outras coisas do gênero. E dentre essas plantinhas lá, tem um pezinho de laranja que já faz mais de 5 anos. Nós viemos de São José dos Campos e já trouxemos ele. Então, corrigindo a informação, minha esposa está dizendo que fazem 2 anos. Fazem 2 anos. Nós plantamos um vaso, esses vasos de planta assim, normal. E esse pé de laranja, ele cresceu. E por muito tempo, ele ficou cheio de folhas. Me arrisquei algum dia a pegar algumas folhinhas para fazer um chá. Mas quando você planta uma planta frutífera, você espera o quê? O fruto. E depois de todos esses anos, essa semana, ela estava dando lá uma reformada na nossa horta. E eu olhei o pé de laranja e disse para ela assim: eu acho que está na hora da gente cortar esse pé de laranja e jogar fora. Porque não vai dar o fruto, não vai dar a laranja que a gente está esperando. E a mulher logo protestou: não, deixa aí. Vocês viram que o texto que nós lemos conta uma história semelhante. Esse texto aqui no ministério de Jesus é logo depois, no dia imediato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele é aclamado, esperado e seguido por outra multidão e aguardado por outra lá em Jerusalém e aclamado como rei dos judeus, embora tivesse montado num jumentinho.
nesse momento. E ele então entra em Jerusalém, é recebido desta maneira, e o texto nos diz que ele adentra a cidade, atento, observando todos os detalhes que os seus olhos conseguem alcançar ali. Ele vai ao templo e no final da tarde, depois de ensinar no templo, ele se dirige, sai de Jerusalém, a capital, o tumulto, a agitação, ele precisa descansar, então ele vai para uma cidadezinha, um vilarejozinho, chamado Betânia, para pernoitar, descansar. Betânia é o lugar onde morava uns amigos de Jesus muito conhecidos, Lázaro, Marta, Maria. Vocês já ouviram falar desses personagens que foram importantes na vida de Jesus Cristo. E lá então ele pernoitou, descansou, e no dia seguinte o texto diz que cedo de manhã, ele então sai de Betânia e volta para Jerusalém. E agora neste momento é quando ele se depara. Atentamente, o texto diz que ele estava com fome. Não sabemos se ele saiu de casa antes de tomar um café, mas o texto diz que ele estava com fome, saiu muito cedo. E ao se aproximar, provavelmente de Jerusalém, ele se depara com esta figueira à beira do caminho, como nos diz o versículo 18. Para você que é mais curioso, esse texto também está narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 11, onde ele nos dá mais detalhes aqui, e de onde a gente tem essa informação que esse episódio aconteceu no dia após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e que, portanto, quando ele se depara com essa figueira sem frutos, é na segunda-feira, e que ele se dirige a essa figueira para saciar a sua fome, mas isso não foi possível. A figueira, para quem não conhece, é uma árvore frondosa. Quando a gente fala de uma árvore frondosa, é uma árvore com galhos muito robustos, uma árvore que inclusive serve, ainda hoje ela cumpre esse papel, para as pessoas ou os animais descansarem à sua sombra. Na Palestina, na época do calor, muito sol, então as pessoas e os animais se utilizavam disso. É uma árvore própria para dar sombra também, e é muito comum em todo o território da Palestina, em Israel, e na verdade você encontra ela até na Índia, conforme a informação que nós temos aqui. Então não é uma árvore muito difícil, é uma árvore também que produz esse fruto, seus figos, e muitos se alimentam desses figos aqui. Mas o texto nos diz aqui, meus irmãos, a semelhança do meu pé de laranja, que Jesus olha para essa figueira, ela está cheia de folhas, umas folhas provavelmente muito verdes. Então é uma boa aparência, inspira ali desejo, e Jesus se dirige, mas o que ele encontra lá? Ele não encontra o que ele deseja. Ele não encontra, diz o texto, senão folhas. E diante disso, então, Jesus dá uma palavra de maldição sobre esta árvore. Ele diz: nunca mais nasça fruto de ti. E a palavra de Jesus, como sendo Deus encarnado, isso prova que ele é Deus encarnado. A árvore imediatamente, nos diz o texto, na sequência ali daquelas horas, ela secou-se, e os discípulos é quem testemunharam esse fato aqui. Esse texto é interessante porque, se você observar, é um dos textos que mostra, que ensina que Jesus, ele é o Deus encarnado, que ensina para nós as duas naturezas de Jesus. Apenas esse detalhe, não vou me alongar nisso, mas para você ficar atento quando você lê. Por que eu sei que Jesus é homem como nós somos, ser humano como nós somos? Porque o texto está dizendo que ele teve fome, como nós também temos fome.
E ele foi comer do fruto da figueira, como nós também comemos o fruto que nós temos à nossa disposição hoje. Ele é um ser humano, natureza humana, mas ao mesmo tempo ele é Deus Todo-Poderoso. Quando ele diz, nunca mais nasça fruto de ti. E a árvore, aquela grande e imensa e bonita árvore, ela começa a perder a vida, ela começa a secar totalmente. Mas, irmãos, talvez você estivesse perguntando por que Jesus amaldiçoou esta pobre árvore. O texto nos diz, em Marcos deixa isso mais claro, e quando você pesquisa você entende isso, não é que a árvore não produzia fruto no tempo certo, mas tudo indica que esse não era o tempo dela dar o seu fruto aqui. Mas por que Jesus então amaldiçoou esta árvore? Que culpa ela tem? Nenhuma. Mas Jesus faz isso porque ele quer usar esta árvore para uma ilustração muito importante. Jesus estava diante de Jerusalém, ele tinha entrado em Jerusalém, ele tinha sido recebido como rei. Jerusalém é a cidade famosa, Jerusalém é o centro religioso da Palestina. Nos dias de Jesus era assim. Jerusalém é a cidade dos profetas, dos sacerdotes. Jerusalém está com a sua religião, a sua religiosidade fervendo na veia. E o que Jerusalém tem a oferecer? O que a nação de Israel tem a oferecer? O que se espera de uma árvore que está cheia de folhas, uma árvore frondosa, uma árvore sadia? O que se espera da nação de Israel enquanto povo religioso? Se espera o fruto. Se espera o fruto do reino de Deus. Mas, meus irmãos, o fruto que era esperado dessa nação por Jesus e pelas pessoas também não era produzido por eles. Não se achava esse fruto. Para trazer esse texto para mais próximo de nós também, nós poderíamos fazer já uma reflexão aqui, dizendo que é possível que nós encontremos crentes hoje, pessoas à semelhança dessa árvore frondosa, dessa figueira frondosa, crentes que se vestem como crentes, crentes que carregam a Bíblia, crentes que frequentam as suas igrejas, mas são crentes que não produzem o fruto esperado. E Jesus quer nos dar uma lição com isso daqui. E o texto nos diz então que Jesus, ele determina que essa árvore nunca mais produza frutos. É interessante porque esse texto me lembrou também o texto que nós lemos, e por isso está na liturgia, da videira verdadeira. E se você é um ramo que está preso a Jesus, ligado a Jesus, a videira verdadeira, você vai produzir o bom fruto. Mas o texto nos diz também, lá em João 15, que o ramo que não produz o fruto é cortado e também é lançado fora. Portanto, meus irmãos, eu quero falar com vocês nesta noite sobre esse tema, que você e eu, como crentes, como pessoas que creem em Jesus Cristo, fomos chamados para produzir bons frutos. Você foi chamado para produzir bons frutos. Jesus olhava para a nação de Israel dos seus dias, uma nação que nos dias de Jesus estava também com a sua religiosidade fervendo ali. Haja vista quando Jesus entrou no templo, o que ele encontrou lá? Uma atividade religiosa, mas deturpada. As pessoas que ali estavam buscando saciar os seus próprios interesses, os cambistas, os vendedores dos animais e os que vinham fazer as suas ofertas, os seus sacrifícios, também estavam longe do Senhor. Não havia essa comunhão e, portanto, não estavam de fato ligados a essa videira, que é Jesus Cristo, e não podiam produzir o fruto também esperado. Jesus olha para toda aquela realidade e ele olha para essa figueira. E ele usa essa figueira para ilustrar a realidade também de Jerusalém, também do seu povo. Mas, meus irmãos, não pense que Jesus quer acabar e extinguir o seu povo, a nação de Israel, ou o seu povo sobre a terra hoje. Jesus, com isso,
Ele quer também está profetizando, anunciando que uma grande transformação será realizada, uma grande transformação será feita. Aquele Israel, enquanto nação, seria transformado num reino internacional, num reino eterno. Ele estava implantando esse reino, o reino dos céus, que até então era representado pela nação de Israel ali, enquanto Estado. Jesus está dizendo que ele veio implantar o reino eterno, o reino universal, o reino que agora une judeu e gentil, através da sua própria vida, sendo sacrificada na cruz. Ele veio para plantar um novo reino, o reino de Deus na terra, anunciado pela nação de Israel, pelo povo de Israel. E todo aquele que está ligado a esta videira, a Jesus Cristo, ele é chamado a produzir fruto também nos dias de hoje. E eu gostaria que você refletisse comigo sobre essa realidade, sobre esse ensinamento que nós temos aqui. Como cristãos, nós somos chamados a produzir bons frutos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, preste atenção, você foi chamado a produzir bons frutos como um cristão que você é, porque esta é a vontade de Deus. Este é o plano de Deus. Então, se nós somos crentes, nós somos chamados a obedecer à vontade do Senhor. E qual é a vontade dele para o seu povo na terra? A semelhança dos israelitas atrás, que produzamos bons frutos. O texto que nós lemos de João 15, o versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que der, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E aí ele diz para os discípulos que estão diante dele: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vocês, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Diz Jesus: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem permanece em Jesus dá muito fruto, diz o texto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Meus irmãos, é interessante, porque quando você olha por essa perspectiva do plano de Deus para o seu povo, não é que sejamos estéreis, não é que sejamos improdutivos, não é que não façamos diferença no mundo, mas como discípulos de Jesus que nós somos, nós devemos produzir o bom fruto nesta terra, neste mundo, o bom fruto do reino de Deus, por meio de Cristo, por meio da sua palavra. Quando nós olhamos para a história, por exemplo, dos profetas no Antigo Testamento, nós vamos observar algumas coisas, a semelhança aqui da árvore, da figueira. Houve um profeta muito conhecido, mas ele não estava produzindo o fruto esperado, o bom fruto. Eli. E Deus substituiu Eli por Samuel. O primeiro rei de Israel se chamava Saul. Foi o rei que foi escolhido pelos homens, os homens que vê a aparência. Mas Saul, ao longo do seu reinado, não produziu o fruto, o bom fruto do reino de Deus, ou seja, a vontade de Deus através do seu reinado, através do seu ministério no povo de Israel. E então Deus substitui Saul por Davi. Olhando para um plano mais amplo, quando nós olhamos para a nação de Israel, ou os judeus, que habitam a terra prometida, esse povo que foi conduzido à terra prometida, Deus disse para eles: vocês vão tomar posse da terra, mas vocês não se contaminem com o povo daquela terra. Vocês não adorem aos seus ídolos, aos seus deuses, porque eu sou o vosso Deus. E o que esse povo fez? Não produziu o fruto do reino de Deus, para a glória de Deus. E Deus então substitui o povo, os judeus,
da terra prometida, tirando-os e levando para a Babilônia, e ele substitui os judeus por outros povos e traz e coloca na terra de Canaã, de Judá, no lugar do seu próprio povo, os judeus. O povo de Deus, ao longo da história, foi chamado a produzir bons frutos para a glória de Deus, para o reino e a expansão do reino de Deus na terra. Nós somos chamados, meus irmãos, a produzir os bons frutos, o fruto da justiça, o fruto do amor, o fruto da misericórdia, o fruto da alegria. É através da sua vida, como um verdadeiro cristão, que o mundo vai conhecer o que é a verdadeira justiça. Quando você lá no seu trabalho, você trabalha de maneira justa, honesta, fazendo o que você foi contratado, o que você assinou para fazer, não enrolando o seu patrão, não matando o tempo. Você foi chamado a produzir o bom fruto da mansidão. Você não é alguém que não tem domínio próprio e que provoca violência e que provoca a divisão, mas você promove a paz, o fruto da paz, o fruto da paciência, da longanimidade, o fruto do amor ao próximo, o fruto do amor a Deus. Quem mais pode produzir esses frutos? Os bons frutos, senão aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, pela palavra, pela graça de Deus e foram transformados e capacitados. Se não estamos produzindo esses bons frutos, também estamos correndo o risco, nos expondo de sermos punidos pelo próprio Deus. Pastor, mas eu aprendi nessa igreja que eu não perco a salvação. Não estamos falando de perder a salvação. Mas quando nós não obedecemos a Deus, Ele nos corrige. Porque o pai que ama, corrige o seu filho. E não podemos ser improdutivos para o reino, para a glória, porque isso é da nossa essência. Nós fomos transformados pelo poder de Deus e chamados para produzir esses bons frutos, que devem ser oferecidos, meus irmãos, por todos nós, pelos cristãos espalhados pelo mundo afora, oferecido a todas as pessoas neste mundo aqui. É por isso que Jesus diz que você e eu somos sal e luz, ou luz e sal da terra. É por isso que nós fomos chamados a influenciar e a não ser influenciados. É por isso que Jesus, em João capítulo 15, nos lembra que se estamos ligados à semelhança da videira e seus ramos, devemos produzir bons frutos, porque, em primeiro lugar, esta é a vontade de Deus e para o qual ou o que nós fomos capacitados. Quando Deus transformou a sua vida, quando você foi salvo, quando você foi alcançado pela graça de Deus, Ele te capacitou a viver de tal forma que a sua vida, a sua conduta, as suas palavras produzisse esse bom fruto, influenciasse as pessoas, levasse até elas essas verdades, a alegria, a paz, a justiça, a retidão, a verdade, o amor. O mundo só conhecerá essas coisas através do viver cristão, do viver correto. Mas, irmãos, produzir fruto ou fruto do reino de Deus vai além dessas qualidades, desses deveres que nós temos. Produzir o fruto do Espírito também significa alcançar pessoas com o Evangelho, com a palavra que deve ser pregada, que deve ser anunciada. E aqui nós estamos lembrando da nossa missão enquanto servos de Deus, enquanto discípulos de Cristo, que somos chamados a pregar o Evangelho. É claro que quando você
testemunha para alguém com a sua conduta a respeito de um viver justo, a respeito, se você é casado, da fidelidade ao seu cônjuge, se você é um pai, do amor aos seus filhos, se você é um funcionário, da sua fidelidade e do seu compromisso com o seu patrão, com a sua empresa, com a sua conduta, você está dando esse testemunho, mas nós precisamos ensinar, nós precisamos anunciar, nós precisamos falar que existe esse Deus verdadeiro, que existe a salvação em Cristo Jesus. Então, nós somos chamados a produzir discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Assim como Deus enviou pessoas em nossa vida e nós fomos alcançados pela palavra do Evangelho e nós fomos transformados, nós também somos enviados ao mundo. E este é o plano de Deus para nós. Esta é a vontade de Deus para nós. Por isso eu estou dizendo para os irmãos que você e eu, nós todos, fomos chamados por Deus para produzir bons frutos. Pregue o Evangelho e viva o Evangelho neste mundo. Em segundo lugar, meus irmãos, nós somos chamados, e como isto é possível, como nós podemos fazer? O texto nos ensina, e eu quero crer que o versículo 21 nos mostra que nós, para fazermos isso, para produzirmos bons frutos, nós precisamos desse elemento crucial do dom de Deus, que é a fé. Precisamos da fé. Então, é possível e devemos dar frutos, produzir bons frutos por meio da fé. O versículo 21 do nosso texto, o próprio Jesus diz para os discípulos que ficaram ali admirados. Os apóstolos ficaram ali admirados da palavra de maldição de Jesus sobre a figueira. E ao vê-la seca, morta, eles se admiram e exclamam: olha como de fato aconteceu. O que Jesus diz para esses homens? Observe o que ele vai dizer no verso 21. Se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que se fez à figueira, mas até mesmo se disserdes a esta montanha, ergue-te e precipita-te ao mar, e será feito. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eu quero falar com vocês apenas sobre a primeira parte do versículo, até a parte em que ele diz, e será feito, com respeito à questão da fé. É claro que para viver, irmãos, na prática da justiça, do amor, da verdadeira alegria, da paz com Deus e com os homens, é preciso ter fé. Mas também você precisa ter fé para crer nesta palavra, para crer nas suas promessas. Você precisa ter a fé, e eu estou me referindo à fé verdadeira, não à falsa fé, não à fé produzida pelo nosso intelecto, se é que isso é possível. Estou falando da fé que é dada por Deus. Esta verdadeira fé nós precisamos, e você precisa também, para crer na palavra, na promessa, nos seus ensinamentos, nas promessas que ela traz para nós aqui. É preciso ter fé. É preciso ter fé, por exemplo, para você crer que esse mundo será transformado. É preciso ter o dom de Deus, que é a fé, para você crer que o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi crucificado e que ressuscitou e que foi assunto aos céus, Ele voltará no último dia, sobre as nuvens, cercado de milhares de centenas de anjos, dos seus anjos poderosos. É preciso ter fé para crer que há essa, numa linguagem popular, essa outra dimensão, que há um mundo, uma realidade transcendente. É preciso ter fé, e a fé é verdadeira, para você não apenas crer como se fosse algo distante, mas crer a ponto de você vibrar com isso, a ponto de você colocar toda a sua vida nisso, toda a sua esperança nessa promessa. Não é qualquer tipo de fé, é a fé verdadeira, é a fé na qual você entrega a sua vida para viver de acordo com o padrão que a palavra de Deus estabelece. Vocês já perceberam isso?
após a sua conversão, você não vive mais de acordo com o que você acha que você tem que viver. Quando a gente é novo, né? Quando a gente é adolescente, a gente fica assim naquela expectativa de chegar aos 18 anos ou aos 21 anos, porque você fala assim, os jovens, adolescentes, e vocês passaram por isso, né? Eu ainda não, porque eu ainda sou jovem, né? Vou chegar lá, né? A gente fica assim naquela expectativa, quando fizer 18, quando fizer 21, eu vou fazer da minha vida o que eu quero, o que eu bem entender. Quando você é alcançado pelo Evangelho, quando você é alcançado pela Palavra de Deus, você não tem mais isso para você. A história muda, o desejo muda, a perspectiva muda. Você agora diz assim, eu quero viver para obedecer a tua vontade. Eu quero viver para obedecer a tua palavra. É preciso ter fé, e fé verdadeira. Pastor, mas que fé verdadeira é essa que tanto você fala aí? É o dom de Deus. É a fé que está lá, revelada em Efésios 2:8, quando o apóstolo Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E ele explica, essa fé não vem de vós, é dom de Deus. É preciso receber de Deus esse dom, essa dádiva, esse presente, para você crer nessas coisas, para você crer nessas promessas, para você crer na Escritura, para você crer não apenas para você viver de acordo com ela, mas para você dizer para a pessoa que está diante de você, que não vive por ela, que não crê nela, você ter esse conhecimento e essa fé, essa certeza, a ponto de você querer convencer essa pessoa de que ele também precisa seguir a Bíblia, seguir a palavra de Deus, as Escrituras. Irmãos, nós precisamos certamente desse dom de Deus, mas esse dom ele já nos deu. Se você está aqui nessa noite, é porque você crê em Deus, crê na sua palavra também. Nós precisamos desse dom de Deus para fazermos discípulos para Jesus, para pregarmos, anunciarmos esta palavra neste mundo. Na verdade, quando se tem essa fé, você não faz nada agora que não seja, primeiro, sabendo se isto agrada a Deus ou não, se isto glorifica a Deus ou não. Quando Jesus diz aqui para os discípulos que eles poderiam fazer coisas maiores, como, e aqui ele cita um exemplo, né? Falar à montanha para se mover daqui e se lançar ao mar, é uma coisa assim gigantesca esse fato, e você talvez esteja pensando aí, pastor, isso não cabe na minha cabeça, isso não faz nenhum sentido, e de fato não faz nenhum sentido a matéria em si. Jesus não quer que eu e você tenhamos fé para que fiquemos modificando a terra, a criação, as montanhas. Ele está usando aqui um pensamento, uma fala exagerada para dizer que a fé que vem de Deus é poderosa para você viver de acordo com essa palavra e para você anunciar essa palavra a outros também, para você viver de acordo com essa fé, fazendo coisas grandiosas. E é interessante porque você, quando olha nas Escrituras, você já encontra alguns exemplos, naqueles dias mesmos, alguns deles, os apóstolos, fazendo coisas extraordinárias, coisas grandiosas pela fé. Você tem, por exemplo, o episódio do apóstolo Pedro, que anda sobre as águas. É preciso ter fé, a fé verdadeira. Mas ele não fez isso para um exibicionismo. Ele não fez isso para dizer que ele era maior do que os outros. Mas o texto aqui mostra que Jesus tem razão quando ele diz isso. Que nós faríamos coisas maiores do que as que ele fez. Então, quando ele se refere a essa montanha, ele está usando de uma ilustração exagerada, mas para dizer que pela fé, com base na palavra de Deus e de acordo com a sua vontade, você pode fazer coisas tremendas, grandiosas. E aí eu pergunto para vocês, existe coisa maior e mais importante do que você ser usado por Deus para que o pecador seja salvo? Existe.
Existe coisa mais importante e maior do que um pecador ser tirado das trevas para o reino do Filho de Deus? Existe. Existe coisa mais grandiosa do que você pregar a palavra para alguém, do que você discipular alguém e você testemunhar na vida dessa pessoa a transformação radical que o Evangelho, que o poder da palavra de Deus faz na vida dessa pessoa. É disso que Jesus está falando, é disso que ele fala quando ele olha para Jerusalém e diz: olha, vocês, nação de Israel, estão vivendo e existindo à semelhança de uma figueira que não produz fruto. Vocês, com a sua religiosidade toda, aparenta algo bonito, algo extraordinário, mas quando se busca o que se precisa, não tem. Você, crente, espero que não seja o caso de nenhum de vocês, que vive com essa roupagem de bom crente, mas que no fundo, não oferece o fruto, o bom fruto do reino de Deus e para a glória de Deus. É nesse sentido que Jesus está dizendo e nos desafiando a continuar o que Ele começou. A boa obra, a mensagem do reino, a palavra pregada, o fruto do Espírito de Deus por meio da palavra deve ser levado. Devemos entregar esse fruto para a sociedade, para as pessoas diante de nós, por meio do nosso viver, por meio da palavra que nós temos, a palavra de Deus, por meio do ensinamento dela. E a nossa igreja é abençoada porque hoje nós temos o programa de discipulado e nós já temos visto e testemunhado os seus frutos, o seu resultado. É a palavra sendo pregada. Esse é o verdadeiro fruto, esse é o verdadeiro figo que as pessoas precisam. O fruto que provém da palavra de Deus, o nosso Senhor. Mas para isso é preciso ter fé. E você tem a fé. E nós temos essa fé que é dom de Deus. E, portanto, com base nessa fé, firmada na palavra, firmada neste Deus, o que nos resta? O que você precisa fazer? Agir. Haja. Essa é a força desse texto, irmãos, quando Jesus diz no verso 21, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira. O verbo aqui é um verbo de ação, fazer. Você tem fé em Deus? Você tem a palavra? Você já foi transformado? Você é filho de Deus? O que você está esperando? Se você não está agindo pela fé, se você não está fazendo discípulo para Jesus, você é desafiado nesta noite a agir. O tempo está passando, Jesus está se preparando para voltar, mas as pessoas estão padecendo, elas estão desesperadas. Não se engane, irmãos, as pessoas, à semelhança da ilustração de Jesus, estão à procura de fruto, o fruto que possa saciar a sua alma, saciar o seu coração. E você tem esse fruto. Você tem a palavra, você tem a fé. O que você está esperando? Haja. Haja. Em último lugar, a última lição que eu quero compartilhar com vocês desse texto. Então eu disse que você é chamado a produzir o bom fruto. E você pode e deve fazer isso porque você tem a fé. Mas em último lugar, nós devemos fazer isso. Dar bons frutos, o bom fruto, por meio da oração. É preciso orar para isso. Hoje de manhã nós tivemos aqui o nosso segundo encontro, o primeiro entre discípulos e discipuladores, e foi sensacional. Foi muito edificante para mim e estou muito feliz com isso. E eu disse aqui para os que estavam aqui, precisamos orar pelos nossos discípulos. Precisamos orar pelos discipuladores. A oração é fundamental. E é por isso que Jesus vai dizer no verso 22, nos lembrando disso, dessa importância. Você é um crente de oração? Irmãos, quantas vezes eu reconheço que eu oro pouco. Reconheço que eu oro pouco. Eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais.
A minha oração, eu não sou aquele crente que tem o hábito de parar e gastar ali um bom tempo, só eu e Deus. A minha oração, na minha relação com Deus, na minha comunhão com Deus, é do dia a dia. Eu estou indo, ouvindo para a igreja, vindo para o trabalho, né? Para a igreja, eu oro. Estou aqui na minha mente, orando ao Senhor. Eu vou para a faculdade, Senhor, peço para que Ele me guarde, me guie, não me deixe cair em tentação. Mas eu confesso para vocês que às vezes eu sinto falta, e eu faço isso também, mas eu preciso fazer mais vezes, de parar. E alguns dizem, né, e a gente quando faz isso percebe, que o bom de você fazer isso é durante a madrugada, quem pode fazer isso, onde tem mais o silêncio, a quietude, onde a televisão não está ligada, onde o celular está do lado. Nós precisamos desse tempo, só nós e Deus, para colocar em prática essa fé, para clamar a Deus em oração. Jesus está dizendo aqui que nós devemos fazer uso desse instrumento de bênção, a oração. E Ele diz, peça, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Talvez você concorde também com o que eu falei e você também se reconheça nessa minha experiência e você diga, pastor, eu também. Eu acho que eu preciso orar mais. Eu acho que eu preciso me prostrar mais aos pés do Senhor e me colocar mais em oração diante do Senhor. Meus irmãos, essa obra que nós fomos chamados a fazer, a produzir esse bom fruto do reino de Deus na terra, no mundo, nós somos cooperadores com Deus. Esse fruto não é nosso. Esse trabalho não é nosso. A salvação não é nossa. Isso não vem de nós. Nem mesmo esse fruto, a palavra pregada, vivida, não é minha, não é sua. É de Deus. Então é a Ele que nós devemos recorrer, é a Ele que nós devemos orar e clamar para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos ajude, para que Ele nos use cada vez mais. Precisamos gastar mais tempo em oração com o Senhor e precisamos fazer isso para exercer a nossa missão de pregar o Evangelho, de fazer o discipulado. Sabe por quê? Quando uma igreja se envolve com a sua missão, ela provoca, incomoda as forças malignas do reino das trevas. O diabo não se contenta. Você já deve ter ouvido alguns irmãos falarem, principalmente aqueles que estão iniciando na vida com Deus, na vida cristã. Pastor, eu me preparei para vir, mas de última hora surgiu um problema e eu não pude vir. Pastor, de novo aconteceu. Parece que é coisa do mal. Satanás não se agrada quando a igreja, eu e você, invadimos o reino das trevas, que é o mundo, e alcancemos o povo de Deus com o Evangelho, com a palavra pregada. Precisamos clamar a Deus. O apóstolo Paulo tinha esse cuidado, essa preocupação. Ele chegava nas igrejas e ele se preocupava em pedir. Olha, orem por mim. Mas o apóstolo Paulo não pedia para que eu fique mais rico, para que eu seja curado do meu mal, da minha fraqueza, que não sabemos qual foi. O apóstolo Paulo orava a Deus uma oração nobre. Ele orava pelo reino, ele tinha visão do reino. Ele dizia assim, ore, peça para que Deus tire os impedimentos do caminho para eu pregar o Evangelho livremente. Ore igreja, ore por esse discipulado. Ore igreja, ore por essa missão, a nossa missão. Ore igreja, ore pelo seu vizinho, pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua mãe. Ore por aqueles que nós precisamos alcançar. Ore por este mundo, ore por esse Brasil. Olha a tensão que nós estamos vivendo, e eu sei que você já deve estar fazendo isso. E nessa hora nós ficamos preocupados com a nossa própria existência, segurança. E é verdade, precisamos nos preocupar com isso, mas nós precisamos ter a visão do reino, olhar para onde esse mundo está caminhando e reconhecer que esse mundo carece do fruto que vem da palavra do Senhor. Fruto este que eu e você temos. O Senhor Jesus, no sentido da oração, ele diz assim para mim e para você, olha que coisa bonita. Pedi e dá-se-vos-á.
Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ou se vós que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ora, igreja, clame ao Senhor, coloque diante de Deus. Você tem pessoas em mente que você quer alcançar com o Evangelho, com o fruto que você tem a oferecer. Você já colocou essa vida diante do Senhor? Você tem colocado constantemente? Peça para Deus preparar a sua mente, a mente dele, preparar o caminho, preparar as oportunidades, preparar você com mais sabedoria, com mais conhecimento. Peça para Deus guardar e livrá-lo das ciladas do maligno, dos impedimentos que ele pode colocar no caminho. Nós precisamos usar a oração para alcançar pessoas para Cristo. Você e eu somos chamados para entregar o bom fruto. O fruto do reino de Deus que está já sendo implantado na terra há mais de 2000 anos. E você e eu temos o privilégio de fazer parte desse plano maravilhoso. Somos cooperadores de Deus na implantação do seu reino. Ele está redimindo este mundo por meio da palavra. Você é uma pessoa redimida já. Você está sendo transformada e aperfeiçoada por essa palavra, pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Mas você está sendo aperfeiçoada e ao mesmo tempo enviada a alcançar outros para que também sejam aperfeiçoados. Você tem o dom da fé, Deus lhe deu, e você tem a oração à sua disposição. Deus está pronto para te ouvir a tua oração, ouvir a tua intercessão. Ore incansavelmente. Ore por mim, pastor dessa igreja, que sou tão fraco quanto todos vocês. Ore pelo seu conselho, pelos seus presbíteros, para que não caiamos em tentação. Ore pelos seus oficiais, pelos seus líderes. Oremos uns pelos outros, para que Deus nos sustente firmados, para que não venhamos a ser escândalo, mas que venhamos a ser bons servos, servos fiéis, que têm o que oferecer. A figueira, a igreja do Jardim IP, a semelhança da figueira que está repleta de figos, de frutos, para oferecer a este mundo, a essa cidade, a essa região. Que Deus nos abençoe. Amém.